Olá, sejam bem-vindos ao nosso Psicocast. Eu, Ana Paula, Eu sou Lange. somos acadêmicas do 7º semestre do curso de Psicologia e estamos aqui para um projeto de extensão desenvolvido pela professora Ariane Ferreira, da Faculdade Uniflor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante, que é a psicoterapia. É isso mesmo, pessoal. Apesar dos avanços, né, da psicologia, ainda existe, né, preconceitos. Então, não é somente para pacientes que estão em crises ou com transtornos, né? A psicoterapia ela também é para o autocuidado. E também a literatura mostra que a psicoterapia é um espaço de autoconhecimento, desenvolvimento emocional e em prevenção também em saúde mental. E não é apenas um tratamento. Exatamente. Então, o tema de hoje será psicoterapia, cuidado emocional ou último recurso? Desconstruindo preconceitos e entendendo os benefícios da terapia. E para essa conversa tão especial, nós convidamos a doutora Cristiane Gatti para desvendar um pouquinho dos mistérios da psicoterapia, ela que é psicóloga, né? Há 18 anos, né, doutora Cristiane? Sim. Estará aqui conosco nesse bate-papo super legal. Seja bem-vinda. Você poderia se apresentar, por favor, e contar um pouquinho sobre a sua trajetória na psicologia. Boa noite. Eu sou a Cris, né? Cristiane, mais conhecida como Cris. Sou psicóloga há 18 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, tanto de adulto quanto infantil. E a minha trajetória é uma trajetória inicial de serviço público, né? Trabalhei no CAPS, no Fórum, na PAI, e hoje atuo apenas na clínica, mas a clínica sempre foi o meu objetivo, e desde a minha formação, né, já entrei na especialização e já comecei a atuar na clínica também, sempre paralelo ao serviço público. E depois fiquei só na clínica e hoje eu atuo na clínica e na psicologia do trânsito também como adicional aí na minha rotina. Bacana. O que é, assim, a psicoterapia? Você poderia explicar para nós? Sim, com certeza. A psicoterapia é um trabalho feito pelo psicólogo com alguém, né, que busca terapia para resolução de problemas. Normalmente, quando as pessoas vêm até a psicoterapia ou a um tratamento, elas têm alguma dificuldade. Essa dificuldade geralmente é psicológica ou não, né? E as pessoas geralmente chegam já quando está tudo muito ruim, né? As pessoas não têm muito hábito de fazer prevenção em saúde mental. Mas a psicoterapia é basicamente um processo de tratamento onde nós trabalharemos as dificuldades, as resoluções de problemas, mudanças de pensamento, de emoções, de comportamentos, assim como aprender a lidar com as coisas do dia a dia e com a nossa mente. Porque nós não sabemos muito bem lidar com a nossa mente, porque é algo desconhecido, né? Nós sabemos que isso tem sido falado muito hoje. Nós temos a tecnologia, as informações, mais acessível a todos, né? A informação. Mas antigamente, né? Isso não muito antigamente, né? Se a gente colocar aí 10 anos para cá, isso vem mudando. Mas de 10 anos para atrás, né? A gente não tinha essa informação como hoje. Então as pessoas entendiam menos ainda o que é psicoterapia. Mas é muito importante a gente entender que a psicoterapia é um processo, né, gradual, é um processo, geralmente acontece semanalmente. E nesses encontros, nós vamos trabalhando ferramentas, técnicas para lidar com as dificuldades trazidas, ou então com o autoconhecimento e a prevenção em saúde mental, autocuidado mesmo. Cris, e pensando nisso, né, mesmo com tantas informações que nós temos hoje em dia, né,
Você percebe que há uma resistência ainda das pessoas na busca da psicoterapia? E se há, né, essa percepção, né, Uhum. o que normalmente assim faz com que elas tomem o primeiro passo? Existe sim muitas resistências, né? Acho que naturalmente todos nós somos resistentes a coisas que a gente não conhece, Ao não é? novo, né? Aham. Ao novo, a uma coisa que você nunca fez, né? Ouve falar, ainda mais porque o cliente, o paciente chega em você porque ele tem um problema, né? Então já tem uma resistência. Então, naturalmente, nós somos resistentes a coisas novas, a coisas desconhecidas. Dá um medo, né? Sim, Uma aí nunca viu a ansiedade. pessoa também, né? Aham. Aí já É. tem que contar do problema. Exatamente. Por exemplo, não me viu, não me conhece, e tem que abrir o coração, tem que contar o Isso. problema, tem que falar dos seus defeitos, das coisas que ele fez, às vezes que não foi muito legal, ou que não é legal, né? Sim. Então, a resistência, ela já é um pouco natural. E a gente tem outros motivos de resistência. Como, por exemplo, o financeiro, né? Ou até mitos que as pessoas têm a respeito do psicólogo, né? Da Sim. psicoterapia em si, que não resolve nada. Ah, eu vou lá só conversar, converso com um amigo, né? E tem também outras coisas. E as pessoas chegam, Ana, até a terapia através de outros. É muito difícil aquele que vai sozinho, assim, eu cheguei aqui para terapia e porque eu quero cuidar da minha saúde mental. Não, geralmente alguém leva, né? Sim. Ou o pai, ou a mãe, ou o marido, a esposa, o médico encaminha, né? Um colega fala. Os meus pacientes, que já são meus pacientes e se beneficiam da terapia, fala para o colega, fala, né? Eles falam para mim, sempre. Ó, doutora, eu te indiquei, hein? Eu falei pro meu amigo, sabe o que você está precisando? Você está precisando lá na doutora Cris. Eles fazem isso sempre, assim, e me contam, né? Então, geralmente, eles não chegam, o paciente não chega na psicoterapia por livre e espontânea vontade. Sim. Sempre tem uma indicação, alguém que aconselhou, né, que contou a própria experiência. Porque Viu que deu isso, resultado também, né? isso, teve resultado, pede indicação, né? Muitas pessoas pedem, né? Chegar, quem você me indica? Isso. Né, para um profissional ou até para alguém, né, da área, ou até não, né? Às vezes chega até as pessoas e perguntam, né, você conhece fulano? Que às vezes já ouviu falar hoje com o Instagram, as pessoas, né, olham o nosso perfil Sim. do Instagram e vê o seu trabalho e tal. Eu recebi já pacientes que vieram por conta do Instagram, poucos, mas que já, como você veio? Eu sempre pergunto, né? Se foi alguém que encaminhou. Sim. Aí a pessoa falou: não, eu te vi no Instagram, fiquei vendo seus vídeos e gostei e vim. Então poucos, mas já acontece já. Sim. Diante disso, já vamos engatar o assunto. Qual que é a diferença entre fazer terapia, né, com um psicólogo e conversar com um amigo? Já que estamos falando aí, né, das indicações também. Aham. A terapia ou a psicoterapia, porque existem vários tipos de terapia, né? Hoje a gente tem outros tipos de terapia, né? Mas a psicoterapia é só o psicólogo que faz. Então a psicoterapia, ela é muito diferente, porque você vai ao terapeuta, ao psicoterapeuta, para ter uma experiência profissional, né? Existe todo um estudo, uma ciência que foi comprovada, que foi estudada, com técnicas, ferramentas para te dar o caminho de resolver o problema, ou de melhorar a vida, ou de lidar com as dificuldades, com as emoções e etc. E conversar com amigo é uma conversa como a gente está tendo aqui. A gente está tendo uma conversa. Né? Isso não tem um planejamento, um direcionamento, entendeu? Não tem a ferramenta, a técnica baseada na ciência. É uma conversa.
Aí o amigo vai falar, ai, amiga, faz tal coisa, ai, eu acho, né? Cheio de achismos. E psicoterapia não tem achismo. Psicoterapia, principalmente a minha abordagem, é baseada em evidências, em fatos, né? Em dados. Então, o paciente te traz o pensamento, o paciente te traz a emoção, e aí existe uma gama de estudos através estudos realizados que vão dizer como você lida com aquele pensamento, com aquele comportamento, com aquela emoção. Então, o processo terapêutico que é planejado para o paciente é diferente de uma conversa com um amigo que vai ser um bate-papo, um aconselhamento ou um desabafo, né? Exatamente. E assim, um questionamento, né, que muitas pessoas se fazem, né? E esse processo, né? Como ele se dá? Ele funciona mesmo? Né? O paciente chega lá no consultório, né, e tal, tem as suas demandas, daí depois, né, de uma anamnese e tal. E aí eles ficam se perguntando: será que eu faço isso? Será que esse processo funciona? Será que vai dar certo? Então, explica um pouquinho para nós como se dá isso dentro da clínica, esse processo Aham. terapêutico. É muito comum as pessoas se perguntarem, né? As pessoas não saberem como funciona, porque é de fato algo desconhecido, né? Então é muito normal que as pessoas acreditem que pode não dar certo porque já vão achando que é só conversar, né? Ou que Sim. é só desabafar, ou então é só eu vou lá bater um papo, né? O processo terapêutico, ele geralmente acontece semanalmente ou quinzenalmente. Então, a gente encontra o paciente por 50 minutos a 1 hora. E dentro desses atendimentos realizados, a gente trabalha essas técnicas, essas ferramentas que é planejado pelo terapeuta, com objetivos, né? Com técnicas de resolução de problemas, de trabalhar as emoções. Então, o paciente traz uma queixa ou várias queixas, né? Geralmente não é só uma. E essas queixas são elencadas. Paciente e terapeuta, de forma colaborativa, eles decidem quais são as metas terapêuticas. Sim. E dentro dessas metas terapêuticas, o psicólogo define quais são as ferramentas para que o paciente consiga melhorar naquela dificuldade. Então, por exemplo, se o paciente tem uma meta de aprender a lidar com a ansiedade, porque a ansiedade é muito alta, sofre com ansiedade. Então, essa meta fica definida, isso geralmente na primeira sessão, não na avaliação inicial. O primeiro Sim. encontro é para ouvir, saber por que o paciente veio, avaliar o humor, né? E aí explicar como funciona todo o processo. Então, o paciente define as metas terapêuticas, a gente define, e dentro dessas metas, cada sessão a gente vai trabalhar as técnicas para aprender a lidar com a ansiedade, por exemplo. Mas eu dei um exemplo específico, mas geralmente o paciente tem mais do que uma queixa, não só a queixa de ansiedade. E são utilizados instrumentos padronizados para avaliar, por exemplo, essa questão do humor. Sim, dentro da TCC, sim. Mas algumas outras abordagens, que a gente pode até falar das abordagens, né? Sim. Não. Ah, sim. Depende da abordagem. E aí você explica para eles assim, olha, eu sou Cristiane e tal, formada e tal, né? Aí você vai explicar para eles assim, qual é o seu trabalho? Porque como você Isso. disse, né? Quando a sua abordagem, o que você trabalha, né? Para eles entenderem como que funciona o papel mesmo do profissional, psicólogo, né? Porque a gente tem por aí muitas pessoas que falam que são terapeutas, mas como você já deixou bem explicado, o único que pode fazer psicoterapia É o psicólogo. é o psicólogo. Então, é Isso. feito toda essa explanação ali para o paciente no primeiro momento? Dentro da TCC, sim. A TCC é uma abordagem estruturada. Então, a gente tem todo um protocolo de como conduzir a avaliação inicial, esse primeiro contato, né?
Claro que com o tempo também de experiência, a gente vai aprendendo a manejar essa estrutura de modo que ela não prejudique o acolhimento Entendi. ou a empatia. Mas existe sim toda uma estrutura do que você faz, do que fazer nesse primeiro atendimento. E uma das coisas mais importantes dentro da TCC é essa explicação, Ana. Então, a gente explica para o paciente todo o modo como a TCC trabalha. Eu explico que eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, o que a terapia faz, como que funciona o processo dentro da minha abordagem, sim. Mas algumas outras abordagens, não. Eles fazem só o acolhimento e não explica como funciona, até porque tem várias abordagens que não são estruturadas, então não tem uma estrutura a ser explicada. Perfeito. Entende? Cris, na sua visão, o que tem mais impacto na mudança do paciente? As técnicas terapêuticas ou a relação construída entre o terapeuta e paciente? Que tem mais? Mais impacto, assim, você acha que seria no caso das técnicas, né? Ou a relação entre o paciente vínculo, e o né? terapeuta? Acho que os dois só. Os dois, né? Eu não consigo escalar o que é mais e o que é menos. Porque precisa dos dois, é uma junção, né? Apesar que se você não consegue fazer vínculo, a técnica não funciona, né? Uhum. Então, se eu fosse, eu acho que é a junção dos dois, assim, não tem como a gente dizer se é mais ou menos, mas se for para eu responder qual é o mais, tem que ter vínculo, Tem que ter né? vínculo, Tem né? que Uma ter afinidade. empatia, tem que ter relacionamento, Uhum. né? O paciente precisa gostar de você, entendeu? Porque se ele não gosta de você, ou se ele não tem. Não fui com a sua cara, né? Não rola assim. Às vezes não tem. Não é nem com a sua cara, A tem uma abordagem, né? conexão. É a abordagem também, mas Também. precisa de uma conexão, porque às vezes, mesmo que o paciente esteja na minha abordagem ou em outra abordagem, ele pode não se conectar com o paciente, com o terapeuta, né? Não deu match, como diz os adolescentes. Sim. Aí não evolui, né? Geralmente o paciente desiste. Mas eles nunca falam pra gente. Uhum. Nunca. Tipo assim, ai, doutora, acho que nós dois não Deu rolou, liga. não deu liga. Não, eles não falam. Uhum. Eles simplesmente abandonam a terapia. Se dão alta. Não, eles abandonam, procuram outro, né? Uhum. Mas já pegando o gancho que eu fiquei de dizer sobre as abordagens, né? Uhum. As pessoas acham que psicólogo é tudo igual. Então, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é a linha teórica, a abordagem, né? Cada psicólogo tem uma abordagem que ele aprende na faculdade e posteriormente se especializa ou deveria se especializar. Mas nós temos muitos profissionais que não são especialistas, mas atendem na abordagem e não são especialistas. Então, isso diferencia muito o resultado, Ana, que você falou. Então, se eu vou num psicanalista especialista, eu tenho um resultado. Se eu vou num psicanalista não especialista, que ele aprendeu a psicanálise lá na faculdade e atua na psicanálise, é outro resultado. Entendeu? Entendi. Se eu vou num TCC especialista, o resultado vai ter mais eficiência, assim como psicanalista. Mas se eu vou num TCC que diz que atende nessa abordagem, mas nunca se especializou, o resultado geralmente vai ser menos eficiente. Então tem tudo isso, né? E fora que as abordagens são diferentes. Então, psicólogo não é tudo igual, né? É como se você procura um cardiologista, um neurologista e um clínico geral. Então, existe uma especificidade do terapeuta. Então, pesquisem, procurem sobre as abordagens, pergunte, né? O psicólogo que atende aí, em qual abordagem ele trabalha? Ele é especialista? Tudo isso vai te garantir um resultado, né? Por conta de que, mesmo que você não saiba
como funciona realmente essa abordagem, é muito interessante você dar uma pesquisada para ver também se encaixa no seu perfil ou se é a linha mais indicada para o seu problema, Sim. né? Porque a gente tem alguns problemas que a resolução vai ser mais funcional na TCC. Outros na psicanálise, outros na junguiana. Então, geralmente tem alguns transtornos ou algumas dificuldades que são indicadas, né? Os estudos realizados e as testagens testificaram que a abordagem que auxilia mais naquele problema é tal linha. Então, isso tudo tem disponível hoje. Se você fizer uma pesquisa na IA ou então no próprio Google, né? Para que o paciente, né, possa ser mais orientado. Sim, porque a faculdade ela dá uma direção, né? E aí o profissional, após formado, ele tem que ver qual abordagem, né? Ele vai escolher para ele. Isso, exatamente. Mas, Cris, dentro da TCC, né? Que é a sua abordagem, assim, o que você... geralmente, em quantas sessões esse paciente começa a evoluir? Ele percebeu que ele está evoluindo, ele deixa de ir? Ou ele conclui? Não, vamos terminar. Como que funciona isso? Geralmente ele não conclui e não vai mais, ele abandona, né? O paciente, ele melhorou um pouco, né? Eles acabam deixando, né? E abandonando a terapia porque já estão melhores, né? Mas geralmente tem sim uma quantidade de sessões mínimas, né? Para que o resultado comece a aparecer, 10 sessões, 8, né? Daí por diante, depende de cada pessoa, depende de cada caso, depende de cada transtorno, de cada queixa, né? Mas um mínimo seria isso. E 16, 20 sessões para frente, né? Aí depende de cada caso mesmo. Mas a TCC é uma abordagem um pouco mais rápida, porque ela é prática, mas tem que ter a prática, né? Tem que ter Sim. uma colaboração. Tem que depender também, né, do Isso. paciente. O paciente também precisa se dedicar e praticar, né? Mas o processo terapêutico, ele tem que ter, no mínimo, uma duração aí de 3 meses, 4 meses, né? Para que tenha algum tipo de resultado. Perfeito. Agora, é claro, mas se eu for fazer algo preventivo, aí pode ser até menos, né? Porque não Sim. tem uma queixa que precisa de um processo para ser trabalhado, né? E a gente tem as sessões de manutenção. Na verdade, quem dá alta é o psicoterapeuta. Mas isso, né? Não, é difícil acontecer. Eles mesmos se dão alta, ou pelo financeiro, né? Muitos pacientes também, às vezes, dá uma crise financeira, ou, né? Tem que cortar gastos. O primeiro que vai é o psicólogo. O primeiro corte é a gente, né? Mas, em contrapartida, nós estamos lá também para oferecer, né, um tratamento, oferecer um lenço na hora da dificuldade, né? Sim. Então, se você é um bom terapeuta, a gente tem um fluxo legal. Então, quando um sai, já tem outro entrando. Então, a gente acontece assim, né? Mas a terapia tem alta, né? Na minha abordagem, Sim. né? Tem algumas abordagens que não, que o paciente pode fazer terapia a vida inteira, Sim. né? E aí depois dessa alta a gente tem sessões de manutenção, né? Essas sessões inicialmente são semanais, depois elas passam para quinzenais, depois mensais, trimestrais, semestrais, anuais, até que a gente decide que já não precisa vir mais, né? Mas isso também não é uma coisa definitiva. Num momento da vida que eu estou passando uma dificuldade, eu posso voltar para a terapia? Com certeza. Sim. Deve, né? Sim. Porque às vezes a vida é cíclica, a gente tem fases, a gente tem momentos, dificuldades, problemas. Então, mesmo que eu fiz um processo terapêutico, eu volto, né, para ter apoio naquela dificuldade pontual ou naquela fase da vida. Mas é muito interessante a gente saber também que um dos objetivos dentro da TCC,
é habilitar o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Então, ele aprende técnicas que ele vai continuar aplicando a vida inteira, assim, né? Se Que ele, legal, né? Eu acho o Aham. TCC muito legal. Se ele treinar, se a mente for regulada, ele vai saber praticar muito tempo. Inclusive, era uma das minhas perguntas, você já até respondeu. Ah, Que daí seriam, assim, quais os sinais, né? Os primeiros sinais que o paciente poderia apresentar ali, que ele está evoluindo emocionalmente, né? sim. O paciente vai relatando para a gente, Sim. né? E a gente também vai perguntando, né? E dentro da minha abordagem, a gente faz avaliação de humor periódica. Então, por exemplo, a gente tem avaliações, aquele mesmo humor que eu avaliei na avaliação inicial, eu avalio após 8 sessões, após 12 sessões, eu vou fazendo essas avaliações do humor, os mesmos questionários para comparar os resultados, entendeu? Então, esse é um dos sinais. Isso. Então, tem melhora, né? E o paciente mesmo relata, né? Como é muito prático, então ele relata, eu já melhorei isso. E a gente, lembra a lista de metas que a gente Sim. faz na primeira sessão? Essa lista de metas é revisada nessas avaliações periódicas. Então, aí eu avalio, né? Fulano, lembra da nossa listinha de metas? Lembro. Então, vamos dar uma avaliadinha nela? Aí eu pego a lista e leio todas as dificuldades que o paciente construiu comigo, e aí ele vai me dizer quantos por cento ele acha que ele melhorou naquela meta. Na lida com a ansiedade. Aí ele fala, nessa eu melhorei 80%. Ele avalia, entendeu? Então, por isso que a gente sabe que teve melhora. Entendi. Dentro da TCC é assim. Perfeito, amigo. E também o paciente muda semblante, Fica como mais ele fica mais animado. solto, animado. Você percebe a alteração no humor. Eles mesmos falam pra gente que, eu tô melhor, eu consegui, né? Eles só não falam quando não melhora. Às vezes eles não melhoram e abandonam, né? Que é uma coisa que todo terapeuta gostaria de ouvir. Doutora, não tá dando certo, o que a gente pode fazer? Sim. Sabe? Mas é difícil Sempre. isso acontecer. Entendi. Cris, e o que normalmente impede as pessoas de mudar? Mesmo quando elas sabem o que precisa ser feito. Resistência pode ser uma coisa. Um caso grave, que ela não consegue fazer o que ela precisa, porque, por exemplo, um deprimido muito avançado, né? Ele não tem ânimo, não tem disposição, não tem vontade, né? Não tem ação, não tem atitude. E aí entra a família, né? Para ajudar. Ou medicação, né? Porque às vezes, quando o paciente está muito debilitado emocionalmente, a gente tem que entrar com medicação, porque a medicação vai dar uma melhorada nesse humor para que ele consiga fazer as tarefas terapêuticas, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a gravidade é uma das coisas, né? O transtorno, porque, por exemplo, nós temos os transtornos de personalidade. Então, um transtorno de personalidade, que já é uma coisa instalada, geralmente o paciente já chega com muito comprometimento, e o transtorno de personalidade é uma coisa muito mais difícil de se tratar. O paciente, às vezes, vai fazer 3, 4 anos de terapia, não tem cura, né? Tem um manejo de sintomas e comportamentos. Então, a intensidade ou o tipo de transtorno também pode dificultar o sucesso terapêutico. Ô, Cris, e que mensagem assim você deixaria para essas pessoas que têm essa dificuldade em procurar, né, o psicoterapeuta, né, de estar indo até a clínica, mesmo eles ouvindo falar, mesmo que o médico encaminhe, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? A minha mensagem é que você experimente, faça uma experiência, porque nós só vamos superar um medo, nós vamos quebrar resistências, nós vamos ser mais flexíveis se a gente experimentar coisas. E com a psicoterapia é a mesma coisa. Então, se dê uma chance, experimente,
vá em 1, 2, 3, até você conseguir se conectar com algum, mas faça a experiência. Se permita experimentar aquilo que você não conhece, para que você possa dizer: ah, realmente eu não gostei, realmente não é isso que eu preciso, não é para mim. Mas muitas vezes, né, nós já não vamos por preconceitos, por mitos, e isso é uma coisa que pode nos limitar. Então, não se deixe limitar, experimente. Isso aí. Cris, e para finalizar, gostaríamos de pedir para você que você resumisse, né, o que é a psicoterapia, ela representa para você enquanto uma profissional. A psicoterapia, para mim, é uma grande oportunidade que Deus me deu na vida de poder ajudar as pessoas, né, de fazer as pessoas se conhecerem, das pessoas florescerem, das pessoas terem uma nova chance, das pessoas se conhecerem e se entenderem e lidarem melhor com as coisas da vida. Então, eu sempre falo que eu sou privilegiada porque eu amo o que eu faço e eu ainda tenho uma oportunidade de deixar a vida das pessoas melhor. Então, a psicoterapia, para mim, é um desafio, com certeza, mas é uma oportunidade de florescer na vida do outro para que ele também floresça. Que coisa linda, né? É uma missão, né, Cris? É uma missão, com certeza. É uma missão dada por Deus. Cris, nós queremos te agradecer por compartilhar conosco, né, um pouco da sua vivência na clínica, um pouco do seu trabalho, um pouco da sua missão. Nós somos muito gratas, né, Sol? Muito grata. Por esse momento tão oportuno, tão abençoado e que vai levar, né, informação para muitas pessoas. Muito obrigada, Cris. É uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada por aceitar o convite. E agradeço a todos que estão nos acompanhando nessa noite. E não se esqueçam, pessoal, cuidar da saúde mental também é uma forma de prevenção. Isso aí, autocuidado.